Eu gosto muito de contar histórias e hoje eu trago duas histórias para você e essas histórias vão meio que me ajudar a contar, ou melhor, a ensinar o ponto gramatical de hoje e a gente chega lá já. Mas eu lembro que isso 15, 16 anos atrás eu trabalhava em uma grande empresa e os meus chefes eram muitos, mas eu só falava principalmente com um, que era o meu chefe imediato. Ele era muito simpático, muito legal, até que tinha bastante cuidado na maneira como ele falava português. Mais uma vez, ele falou uma frase que até hoje ficou comigo, para você ver, 15, 16 anos mais tarde. Ele falou assim: "O meu filho tinha chego anteontem e depois foi ao shopping. O meu filho tinha chego anteontem e depois foi ao shopping." Eu fiquei muito feliz pelo filho dele, mas muito triste pelo assassinato que ele tinha acabado de cometer, que era o assassinato da língua portuguesa. Eu fisicamente senti dor. Foi uma coisa horrível para mim. Mas depois foi que eu me lembrei de outra história aqui no Brasil. A segunda história é a do dono da bola. Se você falar com qualquer brasileiro, eles vão lembrar da história do dono da bola, que é a seguinte: os rapazes, geralmente os rapazes, porque é um esporte mais popular entre os homens, mas as mulheres estão jogando mais também, os rapazes se juntam para jogar futebol. E aí, um deles diz assim: "Eu quero ser o goleiro e se eu não for o goleiro, eu levo a bola para casa." Pessoal, tudo bem, você vai ser o goleiro, não tem problema nenhum. E aí ele está no gol e um outro rapaz vai lá e bum, dá uma bicuda, aquele chute violento que faz a bola atingir a velocidade da luz e bum, bate na cara do goleiro que é dono da bola. O goleiro fica chateado e diz: "Olha, não deem mais esse tipo de chute, porque se vocês continuarem, eu levo a bola para casa." Até um dia que os outros rapazes mandam o dono da bola para o quinto dos infernos e finalmente eles compram uma bola para eles. E o dono da bola fica lá, chupando o dedo, sozinho, sem ter com quem jogar. E a história do dono da bola, basicamente é: você não pode controlar aquilo que não é seu. E eu, com a minha atitude em relação ao meu chefe, estava sendo o dono da bola. Eu achava que eu era o dono da língua portuguesa, mas, no final das contas, eu sou só um humilde professor, um mero professor. E como professor, eu não estou aqui para pegar um chicote e bater nas pessoas que cometerem erros. Não, não. Eu estou aqui para mostrar os caminhos e elas fazem as escolhas delas. Mas você não. Você está estudando gramática comigo. Agora a gente vai ver qual foi o assassinato que o meu chefe cometeu, por que eu fiquei com essa... Mas antes, meu nome é Eli, eu sou o seu professor de português e eu acabei de bater no meu microfone. Se o áudio ficar ruim, o culpado está aqui, ó. Está sendo apontado agora mesmo. Se você gostar desse vídeo de alguma forma, considere deixar um comentário e me dizer o que é que chamou a sua atenção, o que é que foi interessante. Agora, vamos ao ponto. Porque o que o meu chefe fez foi imperdoável, pelo menos para mim. O que ele disse foi: "O meu filho tinha chego. O meu filho tinha chego." Uh. E vamos lá, vamos falar um pouquinho de verbos. Os verbos têm formas diferentes, ou formas verbais diferentes. Nós temos os verbos no infinitivo, que é como você os encontra no dicionário: falar, comprar, sair, e por aí vai. Nós temos os verbos flexionados, ou seja, com uma marca de conjugação. Falo, por exemplo, é um verbo flexionado, eu falo. E nós temos os particípios, terminam em ado, como em falado, ou ido, como em comido ou partido, ou até mesmo saído. E esses são os particípios dos verbos. E quando meu chefe falou que o filho dele tinha chegado, o correto deveria ter sido, ou melhor, meu chefe falou: o filho dele tinha chego, o correto deveria ter sido: meu filho tinha chegado. Mas por que que isso acontece, hein? Ele falou errado por quê? Porque em português nós realmente temos verbos que têm duas formas no par. Esses verbos a gente chama de verbos abundantes, porque eles abundam. O som é engraçado. Eles abundam em formas que eles possuem. Nós temos o particípio regular e nós temos o particípio irregular. Aí você vai dizer: puxa vida, Eli, você vai complicar a minha vida. Eu estou só aprendendo um pouquinho agora e você vai me dizer que tem dois tipos de particípio? Infelizmente, é a vida, né? Não sou eu que faço as regras. Eu não sou o dono da bola. Pode ter certeza que se eu fosse, seria muito mais. As formas regulares dos particípios seguem a lógica que você já conhece: ado,
ou ido no final. Então, falar, falado, comprar, comprado, comer, comido. E a gente tem outros verbos que têm um particípio irregular. Não segue a lógica, pelo menos não a lógica dos outros verbos. Como, por exemplo, abstrair, abstrato, cobrir, coberto. E todos os outros que são derivados, né? Descobrir, descoberto, encobrir, encoberto. Não é interessante eu fazer uma lista completa aqui dos verbos que são abundantes, porque primeiro eu tenho uma lista num artigo que está aqui embaixo. Você pode dar uma olhada lá. O segundo motivo é porque muitos deles não são tão utilizados. Então você não vai querer, tipo, ai, nossa, eu vou aprender uma lista de 50 verbos, sendo que desses 50, 10 são os mais comuns. Ah, e aqui ó, um pequeno parêntese, uma dica de vocabulário. Para você aprender essas palavras, é melhor, no mais que possível, é melhor você encontrar essas formas naturalmente na floresta. Em vez de você sair por aí caçando com uma arma gramatical qual é o próximo verbo animal que você vai matar, você vai simplesmente encontrando eles e tirando foto. Como se você fosse um observador de pássaros, ou como a gente também chama em português, um passarinheiro. Agora vamos a alguns exemplos de alguns verbos que temos numas listas aqui, porque você talvez esteja me perguntando, tá, professor, mas e quando é que eu tenho que usar essas formas diferentes? Calma, calma, segura as pontas aí, que eu vou já te contar. Mas antes vamos aos exemplos que eu falei e aos exemplos dos verbos que são os mais. O primeiro dos verbos mais comuns é aceitar. E aceitar, por exemplo, o meu colega tinha enviado um convite para mim. Depois ele enviou outro convite, mas eu já tinha aceitado o convite. Eu já tinha aceitado o convite. Já a forma irregular seria: ele enviou o convite para mim e o convite foi aceito. O convite foi aceito. Ou seja, eu aceitei o convite. Preste atenção, hein? Próximo verbo da lista, dos mais comuns, eu vou falar só de 5 verbinhos. Dos mais comuns é entregar. E entregar tem a forma entregado. Então, por exemplo, o cara aqui no Brasil tem muitos entregadores de comida, né? Eles trabalham com delivery. Eles entregam até café, se você pedir. Eu vou beber um pouco também. Mas como eu ia dizendo, o entregador entrega a comida. Então, o dono do restaurante diz assim: olha, quando você tiver entregado essa encomenda, volte aqui para buscar. Quando você tiver entregado essa encomenda, volte aqui para receber mais. Ou seja, o entregador vai lá, entrega, depois de ter entregado, ele volta para o restaurante. E quando o entregador chega de volta no restaurante, ele diz: aquela encomenda foi entregue, me dê mais. Aquela encomenda foi entregue. Então nós temos entregado e entregue. Morrer é um verbo muito comum que a gente às vezes escuta alguns errinhos. Então, por exemplo, quando eu cheguei em casa, eu descobri que o meu passarinho tinha morrido. Eu tinha um passarinho que fazia piu-piu-piu voando ali no céu. E ele, infelizmente, tinha morrido. Quando eu cheguei em casa, ele já tinha morrido. Então, eu cheguei em casa e disse: nossa, o meu passarinho está morto. O meu passarinho está morto. Em vez de fazer uma lista com 5 verbos, porque você é adulto, você é adulta, você é inteligente, você pode dar uma olhada na lista. Vou ficar com esse dar, entregar e morrer, porque já são suficientes para eu explicar o que eu quero dizer, né? Aí você me pergunta de novo: tá, professor, eu percebi algumas coisas aí, mas quando é que eu uso uma forma e quando é que eu uso outra? A forma regular, a que termina em ado ou ido, ela deve ser usada com o ter ou haver. Por exemplo, o entregador tinha entregado a encomenda ontem. O entregador tinha entregado a encomenda ontem. O meu colega me enviou um convite, mas eu tinha aceitado o convite de outra pessoa. Eu tinha aceitado o convite de outra pessoa. O meu pássaro havia morrido há 5 dias. O meu pássaro havia morrido há 5 dias. Agora, o verbo, aliás, a forma irregular desses verbos deve ser utilizada com ser ou estar como auxiliar. Ele me enviou o convite foi aceito. O entregador chegou lá e mostrou: a encomenda está entregue. Quando eu cheguei em casa, o meu pássaro estava morto. Então você vai perceber que eu tenho essas diferentes formas aí. Se você perceber mais uma coisa, geralmente a forma irregular
também pode ser usada como adjetivo. Meu pássaro está morto e a minha... Nossa, a minha gatinha está morta. Que exemplos horríveis. Ou então, as suas desculpas foram aceitas, né? Você disse, por favor, me desculpe. Então, as suas desculpas foram aceitas. E por aí vai. E mais uma coisinha antes de você sair para cuidar do seu dia. Alguns verbos têm as duas formas, como eu disse, são os verbos abundantes. Outros verbos, que em grande maioria são os verbos que você vai usar no tempo todo, esses verbos só têm a forma regular, como em falar, falado. E algumas formas, ou melhor, alguns verbos, só são utilizados na forma irregular. Eu disse, por exemplo, que cobrir tem coberto, mas a forma irregular a gente não usa. Por exemplo, cobrido, você vai escutar alguns brasileiros falando assim. Inclusive alguns brasileiros que não deveriam falar assim, mas na maior parte do tempo isso é utilizado apenas quando você está entre amigos, está todo mundo ali brincando, e aí um fala, quem foi que descobriu o Brasil? Aí foi o Pedro Álvares Cabral que tinha descobrido o Brasil. Essa forma é incorreta pela gramática, mas todo mundo vai entender. É só um fato, a gente prefere umas formas a outra. E quem nunca, né? Eu não vou ser o dono da bola. O que está acontecendo é que algumas pessoas pensam que os verbos são abundantes quando não são. Então elas dizem, eu tinha falo, eu tinha chego, que são os dois verbos que eu vejo mais comumente utilizados de maneira incorreta. E outras pessoas vão falar de outra maneira. Basicamente você saber que isso existe. Se você chegar na selva ali e escutar um animal desses assim, tipo um verbo animal fazendo coisas que você não conhece, saiba que é normal. E eu usei muita metáfora hoje. Espero que esse vídeo tenha sido de utilidade para você. Se tiver gostado, considere se inscrever no canal para mais atualizações e dê uma olhada na descrição. Lá eu sempre deixo alguns recursos adicionais para que você possa estudar e quem sabe, se sentir muito mais confiante com o português. Até a próxima. Tchau!